Doutora Luísa Cristina, boa noite. Real Life, boa noite, gente. Noite de domingo, como vocês estão? Todo mundo animado para nossa live de hoje? Rose, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre harmonização facial. Oi, Tassi, boa noite. Vou colocar para vocês aqui nosso tema de hoje. Boa noite, boa noite. Vamos só esperar um pouquinho para ver se a gente vai ter mais audiência hoje, né? Nessa noite de domingo, vai ter live rolando. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre harmonização, né? Vou tentar trazer para vocês um pouquinho como funciona, o que é harmonização numa linguagem bem clara, tá? Para vocês entenderem. Joyce, boa noite. Patrícia, Caroline, sejam todos bem-vindas. Hoje a gente vai ter um assunto bem legal, é um tema super atual. Léo, boa noite. Fátima. A harmonização facial, gente, é um tema super atual, tá super em alta, tem muita procura, as pessoas se interessam muito pelo assunto, tem muitas dúvidas também relacionadas à harmonização. Todo mundo quer saber o que é isso, afinal de contas, o que é o tal do ácido hialurônico, né? Boa noite, Jana, Renata, Fátima, isso aí. As pessoas querem saber, né, gente? A curiosidade é muito grande. A gente também às vezes quer fazer, tá na mídia, todo mundo tá fazendo, tem artistas fazendo, postando, publicando. Hoje a gente já tem tantas pessoas no nosso dia a dia, né? Nossos colegas de trabalho, amigos próximos, familiares que já estão fazendo harmonização facial e a gente precisa entender um pouquinho do que é isso, né? Pessoal que tá chegando agora, nosso tema da live tá fixado aí na telinha para vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre harmonização facial. Falei aqui já para as pessoas que já entraram, que é um tema super atual, muito procurado. Eu recebo muitas mensagens, gente. Então, assim, eu resolvi trazer esse tema para vocês, porque eu recebo muitas mensagens lá no direct. Ó, Patrícia já logo quer saber o valor. Essas são dúvidas muito comuns. Eu recebo muitos pedidos, muitas perguntas, né, desse tipo lá no Instagram, mesmo no meu WhatsApp. E todo mundo quer saber como é que funciona isso, o que eu tenho que fazer, como que eu consigo fazer um tratamento desse, o que eu preciso para chegar a fazer um tratamento. Quanto custa um tratamento desse? O que eu posso esperar? Gente, a harmonização facial é um conjunto de tratamentos, né? Ela não é um tratamento sozinho. É um conjunto de tratamentos onde a gente vai deixar o rosto de uma pessoa mais harmônico, mais equilibrado, tá? Isso envolve proporções de face, envolve também... Oi, Cristine, boa noite. Isso envolve rejuvenescimento, tratamento de quedas da face, isso envolve hidratação da pele, isso envolve clareamento da pele, envolve realmente uma série de tratamentos, uma série de procedimentos que termina num resultado de um rosto harmônico, equilibrado, um rosto mais bonito, mais jovem e com assimetrias corrigidas. O que são essas assimetrias? Todos nós somos seres, né, imperfeitos, né, gente? Nós somos seres imperfeitos. Todo mundo gostaria de ser o mais perfeito possível, mas infelizmente isso não é possível. A natureza não nos faz assim, né? Oi, meninas, boa noite.
Lucélia, Simone, Kelly, Mônica, tudo bem, Mônica? E o que a harmonização facial ela traz pra gente? Ela traz a possibilidade de você corrigir através de tratamentos estéticos, né, da estética avançada, que é a estética minimamente invasiva. O que é minimamente invasivo? A gente sai do tratamento estético comum, tá? A gente sai daqueles tratamentos onde a gente não invadia a pele de uma pessoa para outros tratamentos mais invasivos. São tratamentos que já invadem a pele, tá? Mas esses tratamentos também agem em comum acordo, né, em equilíbrio, em conjunto com outros tratamentos que a gente já estava habituado a fazer, né, há muito tempo. Na verdade, a harmonização ela veio com um nome hoje para algo que a gente já fazia há bastante tempo, que é tentar deixar uma pessoa o mais bela possível, o mais saudável possível, com um rosto mais bonito possível, mais jovem. Certo? Tá dando para entender? Oi, Carol, tudo bem? Saudade de você. Bianca chegou aí. Sara, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a harmonização facial, um tema bem fácil de entender, tá? De uma maneira bem tranquila para que vocês entendam o que é isso, como a gente faz, o que custo isso pode ter para uma pessoa e quais são os passos necessários que a gente precisa seguir para conseguir passar por um tratamento desse, tá bom? Outra coisa importante também é a gente saber o que esperar, né? Uma coisa é o que a gente tem de expectativa, outra coisa é o que um tratamento pode te oferecer e no meio disso, né, num equilíbrio, no meio disso é a realidade que a gente consegue atingir. Certo? É muito difícil, gente, a gente conseguir dar 100% de certeza de um resultado e que vai ficar exatamente como alguém imagina, tá? Isso é o primeiro ponto importante. A harmonização, ela como é um conjunto de tratamentos, muitas vezes não depende de um tratamento sozinho. A gente tem a mídia hoje divulgando a harmonização facial como algo super novo. Na verdade, ela veio como uma especialização, né? Foi assumida aí uma especialização em harmonização orofacial pela odontologia, mas que na verdade engloba conjuntos de tratamentos que outras áreas estéticas, outras áreas da saúde já fazem há bastante tempo, tá? O que acontece? Muita gente me pergunta quanto custa, quantas seringas vai utilizar. As pessoas já perguntam assim, por que isso? Porque a harmonização facial ela foi muito difundida como resultado apenas de um tipo de procedimento, que é o preenchimento, certo? O preenchimento é aquele tal de ácido hialurônico que hoje a gente ouve tanto falar. O ácido hialurônico, ele não é um ácido não, gente. Na verdade, esse é só um nome para uma substância que a gente já tem no nosso corpo, tá? É normal do nosso corpo e o que ela faz? Ela traz volume e hidratação para a pele. CCM, Sabrina, boa noite, sejam bem-vindas. Gleice, doutora Mirelle Marçal, Daniel, sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite. O que acontece, gente? Vamos dar continuidade. A harmonização facial não é exclusivamente preenchimento, não, tá? Então, o ácido hialurônico é um dos tratamentos. Gente, o Luciano tá aí, me dando apoio de sempre, né? Meu namorado. Ele me ajuda muito nas lives. Entrou aí. Tá aqui tirando as fotos, registrando meu trabalho, tá? Às vezes eu não consigo acompanhar as perguntas de todo mundo, ele me ajuda também com isso, tá bom? Meu fotógrafo aí, ele me ajuda com isso também. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aí, eu vou responder, tá? Se eu passar pela dúvida e não conseguir visualizar, ele tá aqui do meu ladinho, ele me chama também e a gente volta nesse assunto, tá bom? Então, vamos lá.
O ácido hialurônico, ele é, na verdade, um tipo de açúcar que a nossa pele produz e que esse açúcar, ele é capaz de absorver água, né? Ele tá lá entre as células da pele e ajuda a fazer a sustentação dessa pele. Então, quando a gente envelhece, quando, né, os anos vão passando, quando a gente envelhece, a gente perde essa substância da pele, tá? Só que a gente não perde só ácido hialurônico, tá certo? Por isso, na harmonização facial, a gente não usa somente ácido hialurônico, tá bom? A gente usa outros tratamentos também, porque a gente perde, infelizmente, com o passar do tempo, com o nosso envelhecimento, a gente perde outras estruturas também. Na verdade, o formato do nosso corpo... Oi, Lu, boa noite! Roberta! O formato do nosso rosto, ele muda muito ao longo dos anos, né? Vocês podem... Eu gosto de fazer um comparativo, né? Quando eu estou explicando a harmonização para os meus pacientes no consultório, eu gosto de fazer um comparativo, fazendo a pessoa imaginar o rosto de uma criança, né? De um bebê e o rosto de uma pessoa idosa. O rosto do bebê, ele é um rosto bem redondinho, né? Os olhos são mais redondinhos, o rosto tem um formato bem redondinho, o queixo é bem redondinho, bochechudinho. À medida que a gente cresce... Oi, Marcela, boa noite, nossa físio maravilhosa, líder master do LPF. Bom que você tá aqui comigo, tá? Quando a gente envelhece, então, quando, né, os anos passam, a gente começa a crescer, o rosto vai mudando de formato, tá certo? Então, o rosto vai ficando um pouco mais alongado. A lateralidade vai diminuindo, o rosto vai ficando mais alongado, tá certo? Isso é o rosto de uma pessoa adulta, né? Quando a gente vai envelhecendo, o rosto vai ficando mais quadrado. Então, a gente perde queixo, a bochecha cai, o rosto vai ficando, dá aquele bulldogzinho aqui de lado. Isso aí, Marcela. Chegou atrasada, não chegou agora. Começou agora, tá? Você não perdeu muita coisa, não. E aí, gente, o que a gente faz? A harmonização facial, ela veio justamente para isso, para corrigir esses efeitos indesejados do envelhecimento e para corrigir também aquelas áreas que a gente tem no rosto que a gente não gosta. Lá no início da live eu falei que nós somos seres imperfeitos, né? Graças a Deus, nós não somos todos iguais, não somos feitos numa forma só, né? Eu não gostaria de sair na rua e ver 2, 3 pessoas exatamente iguais a mim. Então, isso faz com que a gente seja pessoas especiais, né? Nós somos pessoas especiais, nós temos qualidades diferenciadas, nós somos únicos. E isso, na verdade, é o ideal para uma pessoa, né? Isso faz parte da identidade dela. Então, ser diferente faz parte da minha identidade. Ser diferente faz parte da identidade da Marcela que está aí. E isso é uma característica marcante que todo mundo tem. E a gente não pode perder isso. Porém, a gente pode melhorar. Então, na harmonização, a gente sempre pensa nisso. A gente sempre pode melhorar, tá certo? E aí, o que a gente faz? De acordo com uma consulta bem feita, tá? Com uma avaliação correta, onde a gente vai entender toda a história de vida dessa pessoa, tudo que ela já passou, todos os procedimentos que ela já fez, toda a questão de saúde dela, a gente consegue traçar um perfil dessa pessoa. Que tipo de pessoa que é? É uma pessoa que é mais ousada? É uma pessoa que gosta de características marcantes? É uma pessoa que gosta de delicadeza? É uma pessoa que gosta de naturalidade? Gente, tudo isso influencia no tratamento. Influencia na harmonização também. E influencia mais ainda no valor lá que você vai pagar no tratamento. Por que eu falo isso? Quanto mais invasivos a gente faz, quanto mais tratamentos a gente faz, quanto mais procedimentos a gente faz, mais a gente gasta para realmente sustentar esse tratamento, certo? Principalmente quando é relacionado à mudança. A gente tem visto exatamente nas redes sociais algumas mudanças
muito grandes, né? Então, assim, pessoas aí que fizeram a harmonização, e até por isso que tem se vendido muito apenas o ácido hialurônico, o preenchimento, com o fim de um tratamento de harmonização, tá? E realmente não é só isso, tá bom? Pessoa, isso aí, Jana. A pessoa logo quer saber o preço, mas é todo um processo, né? Cada pessoa, ela tem necessidades únicas, ela tem correções necessárias para ela que outra pessoa muitas vezes não vai ter. Isso, Tassi, tá, ó, a característica da Tassi, a preferência dela já é uma pessoa mais natural. Já tem pessoas que gostam realmente de rosto muito marcante, de um rosto chamativo. Nesses casos, a gente vai investir em mais tratamento para realmente fazer uma mudança maior e chegar onde aquela pessoa espera, tá certo? Porém, a gente também tem que ter uma coisa que chama-se bom senso, né? E isso é uma coisa que a gente, enquanto profissional, também tem que saber entregar para um paciente e orientar essa pessoa quanto a essas mudanças excessivas, tá? Por quê? Uma pessoa que entra de um jeito no consultório e daí 4, 5 horas, dependendo do tamanho do tratamento, sai dali extremamente diferente, né? Sendo uma outra pessoa que os demais, até que conhecem ela, já não vão reconhecer mais essa pessoa, é um tanto estranho, né, gente? Assim, a própria pessoa às vezes pode se estranhar, ela pode ficar insatisfeita com esse resultado, né? E aí tem uma série de outras questões que envolvem até o emocional, o psicológico, a saúde mental dessa pessoa. Então, um tratamento de harmonização facial, ele não é só um tratamento estético. Ele traz muita influência, ele tem muita influência na saúde mental de uma pessoa, na autoestima dela, na autoconfiança. Então, muitas vezes uma pessoa quer fazer algo, mas ela não tem confiança em si mesma, entendeu? E muitas vezes melhorar algo que era tão pequeno, mas que para aquela pessoa era imenso, faz essa pessoa se sentir tão melhor a ponto dela ter aquela coragem de fazer o que ela queria fazer lá atrás. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso realmente acontecer. Eu tive um caso, né, há poucos dias, de uma paciente que falou exatamente isso comigo. Ela começou o tratamento agora, né? Tenho outras pacientes já em tratamento há mais de 2 anos, pacientes em tratamento já há quase 3 anos. Todas elas realmente, eles também, que tem rapazes, bastante homens também como pacientes, e todos eles relatam a mudança na autoestima, a mudança na saúde mental, na qualidade de vida, e como isso deixa a vida de uma pessoa mais alegre, né? Mais feliz. A pessoa realmente, ela deixa de enxergar aquele preto e branco, né? Aquele cinza sem graça. E recentemente eu tive uma paciente que falou comigo, que ficou muito feliz. Ela estava iniciando o tratamento. Ela fez uma consulta e aí quando ela foi para iniciar o tratamento, ela falou comigo que a consulta já mudou a vida dela. E assim, é isso que a gente quer com o tratamento estético hoje, tá? Então a estética, a harmonização facial deixou de ser um tratamento puramente estético e passou a ter influência na saúde e na qualidade de vida das pessoas, tá certo? Quanto custa? Todo mundo quer saber. É o que a Jana acabou de falar ali. Gente, cada pessoa é única, né? A gente tem uma ideia de tratamento quando você vai no consultório, quando você faz uma consulta, quando você faz um orçamento de acordo com o que você precisa, e aí você recebe esse orçamento e a gente vai estudar em cima desse orçamento o que você pode, o que é prioridade e o que a gente consegue fazer ao longo do tempo. Não tá dando para ver meu rosto? Tá, acho que agora deve ter melhorado, né?
Então tá bom, vamos lá. E aí o que acontece? O tratamento estético, ele realmente ele muda muito a qualidade de vida das pessoas. E a harmonização facial hoje é o que mais tem esse efeito, porque realmente a gente deixou de fazer muitas cirurgias plásticas, que antes faziam apenas correções estéticas e que muitas vezes uma pessoa se submetia ao procedimento cirúrgico, que era um procedimento extremamente invasivo, com riscos muito grandes, onde a pessoa ia passar por uma anestesia geral, onde ela ia passar por uma internação, corria o risco de uma infecção no hospital, corria o risco de uma complicação na cirurgia. Para a gente conseguir fazer essas pequenas correções de maneira muito rápida no consultório, com pequenos procedimentos e com um risco extremamente reduzido, tá? Claro, gente, que o risco reduzido, ele é reduzido de acordo com o nível de conhecimento e de competência que tem o profissional para lidar com aquela situação, tá? É isento de acontecer alguma coisa? Não, não é. Pode acontecer? Pode. Reação alérgica pode acontecer. E são as reações mais normais, tá? Que assim, não acontece com muita frequência, mas podem acontecer. Reação alérgica pode acontecer, uma crise ansiosa no meio de um procedimento pode acontecer. Inclusive, eu já passei por uma situação assim, onde eu tive que parar um procedimento, aguardar a paciente melhorar, conversar com ela, para ela relaxar o suficiente para a gente conseguir continuar o procedimento. Ela teve uma crise ansiosa no meio do procedimento. Então, assim, tudo que mexe com o rosto das pessoas mexe muito com o emocional, mexe muito com a sua imagem, né? E mexe muito com a saúde mental, com o que você espera de você no espelho e com o que você espera que as pessoas enxerguem de você. As pálpebras e a papada, né, Jana? Então, o que acontece, gente? Eu ia falar sobre isso também. Afinal de contas, é só o preenchimento na harmonização facial? Não, não é. Aquela pessoa que é mais gordinha, que tem o rosto mais cheinho, ou que de repente tem gordura na papada, a gente trabalha emagrecimento facial, a gente trabalha lipo de papada, a gente começa por esses tipos de procedimento antes de fazer preenchimento. E tudo tem uma ordem certa para acontecer, tá? Por isso, paciência também é algo que é importante durante um tratamento, tá bom? E aí, o que a gente faz? Quando a gente faz uma lipo de papada, quando a gente faz um emagrecimento facial, esse rosto já fica mais afinado. O rosto redondinho, ele é um rosto que remete muito, assim, lembra muito o rosto da criança, te deixa muito infantil. A gente consegue alongar mais o rosto. Às vezes, isso já influencia no resultado da papada. Vou falar com vocês. Eu, na semana passada, no sábado passado, fiz um preenchimento no meu queixo, tá? Eu quase não tenho queixo. Meu queixo é muito quadradinho, muito pequeno e bem retraído para trás, tá? Eu tava com uma papadinha chata, bem chata, tava me incomodando muito. E aí o que eu fiz? Eu preenchi o meu queixo, eu alonguei aqui o meu perfil, eu trouxe o queixo mais para frente, meu pescoço tá mais alongado, meu rosto tá mais alongado e o rosto fica mais harmônico, mais equilibrado. Por quê? Porque a gente também tem medidas, proporções, medidas mesmo, medidas em centímetros, em milímetros, que são proporções ideais, né, para chegar o mais perto possível da perfeição que a gente precisa conhecer para conseguir entregar um trabalho correto de harmonização. Tá certo? Então, aquelas pessoas que estão já com aquele processo de envelhecimento, com aquela bochechinha aqui embaixo, já fez bigode chinês, caiu a bochecha, o que a gente faz? A gente, antes de preencher o tecido mole, que a gente chama, que são as áreas moles, pálpebra, lábio, antes de fazer essas regiões de afinamento, a gente tem que fazer o quê? Estruturar esse rosto.
E aí a gente entra com o quê? Com fios de sustentação, com bioestimulação de colágeno. A gente tem que tratar, tem que entender também que dentro da harmonização a gente também trabalha qualidade, tá? Então não é só quantidade de produto, é qualidade de produto e qualidade que eu entrego de recuperação de pele, tá? De reestruturação de tecido. A gente quando envelhece, a gente tem reabsorção de gordura do rosto, por isso o rosto vai ficando do redondo para o mais afinadinho, tá? A gente tem do jovem adulto para o idoso, a gente já tem uma absorção da estrutura óssea do rosto, então a gente perde ângulo de mandíbula, a gente perde queixo, a órbita, né, que é esse buraquinho aqui onde o olho fica encaixado, no osso, né, no osso da cabeça. Esse buraquinho aumenta, a olheira vai começar a ficar cavada aqui, vai começar a afundar, vai ficar mais escuro, a bochecha vai cair, o nariz vai cair porque a cartilagem começa a ser reabsorvida também. A gente tem reabsorção de gordura, né? A gente tem gordura por cima do músculo no rosto. Essa gordura também vai ser absorvida. E tudo isso vai fazer com que o rosto caia. A sensação real é de derretimento, tá? Então, infelizmente, o envelhecimento ele traz isso. Mas a gente trata só envelhecimento? Não, eu já falei também que a gente trata assimetrias, nós não somos seres perfeitos. Geralmente, a gente tem um lado do rosto diferente do outro lado do rosto, tá? E aí a gente tem que entender qual lado é o mais harmônico, para equilibrar os dois lados, para deixar ele o mais perto do igual, entendeu? Mais próximo disso. Então, assim, este lado igual a este lado é sinal de simetria. São iguais, tá? Quando eles são iguais, eu sou mais bonito, tá bom? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Quando um lado é muito diferente do outro, Tassi tá se medindo no espelho, né, Tassi? É mais ou menos isso. Quando a gente tem um lado muito diferente do outro, a gente é mais feio, tá certo? Por isso, quando a gente se olha no espelho ou quando a gente vai tirar uma selfie com o celular, a gente sempre tem um lado, um ângulo que a gente gosta mais. Aí você tem que entender, hein, Tassi, essa dica pra você. Aí você tem que entender qual ângulo você prefere, qual te agrada mais, tá? No caso das mulheres, gente, a harmonização trabalha muito essa região central da face. Então, as mulheres, elas têm um rosto em formato de triângulo. Então, você pode ver essa região minha aqui é mais larga do que a minha mandíbula, tá? Os homens já têm estruturas diferentes. O homem bonito, né, assim, socialmente, historicamente falando, em termos de natureza, o homem bonito é o homem que tem a mandíbula marcada, a mandíbula forte, porque isso mostra, né? Isso mostra força, isso mostra resistência. E lá atrás, quando nós ainda não éramos civilizados, a força era o que determinava se o homem era bom ou não para reproduzir. Viu só? Então, a harmonização facial, na verdade, vem como consequência até da nossa natureza. Não é algo que a gente inventou agora. Deu para entender? Alguém tem dúvida? Ó, vão curtindo aí meu vídeo, por favor. Coraçãozinho lá embaixo, tá? Se tiverem alguma dúvida, mandem para mim aqui que eu vou respondendo, tá bom? Isso aí, tá? Se a gente sempre tem um ângulo melhor. E esse seu ângulo melhor, quando você chega dentro do consultório... Oi, Lurdinha, minha amiga maravilhosa. Lurdinha é esteta, gente, lá do Rio. Super, excelente profissional, maravilhosa. Tem um conhecimento aí de muitos anos já na área de estética, mais de 20 anos de estética. É enfermeira também. Trabalha com pós-operatório, faz um trabalho maravilhoso com idosos. E assim, é professora, trabalha com cirurgia plástica, ó. Quem precisar ir no Rio, pode chamar a Lurdinha, tá? E aí, gente, o que que acontece?
a gente começa a compreender um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente tem de preferência até pra gente. E aí é que a gente entra lá naquela fase que eu falei. Eu tenho que entender que tipo de perfil você tem. Como você é uma pessoa que gosta dos procedimentos mais naturais? Então a gente vai melhorar o que precisa ser melhorado com pouca quantidade de produto para deixar você o mais perto possível do natural, tá? Muita gente quer um exemplo para vocês do que é natural, o que não é natural. Muita gente que quer fazer preenchimento labial tem sempre duas perguntas. Vou ficar de bocão? Vai ficar caro? Ficar caro, todo mundo pergunta sobre tudo, tá? Vai ficar caro? Depende. Depende de quanto produto a gente vai usar. E para esse ficar caro, depende do que você quer. Você quer o bocão ou você não quer o bocão? Só que às vezes essa pessoa pergunta, eu vou ficar de bocão? Só que muitas vezes ela tem medo do resultado do bocão, ela chega falando que quer algo natural, porém quando a gente faz o natural ela fala, mas eu queria mais. Deu para entender que a gente precisa ter muito entendimento do que está fazendo antes de fazer para a gente poder ficar satisfeito com o resultado? Pensem lá na Luísa Sonza. Ela hoje tem um bocão, mas lá atrás ela tinha a boca bem fininha. E ela tem bastante preenchimento labial já, né? Isso aí, Lourdinha. E aí, sabe o que acontece, gente? As pessoas também perguntam, doutora, vai inchar? Porque elas querem fazer os procedimentos na véspera de um evento, porque acha que é algo que só vai resolver na hora, tá? É algo que vai ficar para aquele momento e depois vai passar. Gente, não é. Inclusive, é uma das perguntas que eu faço em consultório. Não trabalho com procedimento estético em véspera ou muito próximo de evento. Viu só, Tassi? Você acha um bocão bonito? Você acha um bocão bonito da Luísa Sonza? Isso aí, combina com ela, tá? Combina com a personalidade dela. Será que combina com a personalidade, vamos supor, da Sandy? Não combina. Entendeu a diferença? Para Luísa Sonza é lindo. Aí você fala comigo, você gosta mais natural, porém você gosta do bocão. Então isso é muito relativo. O gostar é relativo, tá? Então o que você espera de um tratamento estético também é relativo, tá certo? Simone tá perguntando, é possível retirar a pálpebra caída sem cirurgia? Simone, a gente não retira a pálpebra sem cirurgia. Retirar a pálpebra é o ato de cortar, tirar o pedaço, suturar, a gente costura, né? O médico costura e aí sim, isso é retirar. No tratamento estético tem um procedimento que a gente chama de blefaroplastia sem cortes. É a cirurgia, né? É o procedimento não cirúrgico de correção da pálpebra, tá certo? A gente faz com um equipamento chamado de jato de plasma, tá? Então é possível melhorar a pálpebra, retirar não. O que a gente faz? A gente faz uma contração de colágeno, essa pele vai encolher, a gente vai estimular um colágeno novo e aí a pele vai ficar menos flácida, porque é isso que acontece ao longo do tempo. Tá? A gente tem associado flacidez da pálpebra e queda da pálpebra. Então, a gente tem que saber, isso também faz parte da harmonização, tá? Então, a gente tem que saber qual é a causa da queda dessa pálpebra. Por isso, hoje, aqui em Macaé, por exemplo, eu tenho pacientes em tratamento de pálpebra que foram no consultório do cirurgião plástico, cirurgiões, assim, muito conscientes, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, médicos também mais conscientes até na indicação de cirurgia, né? E aí o que eles fizeram? Não, seu caso não é de cirurgia, é de um tratamento estético. E aí o que a gente faz? Essa pessoa às vezes tem queda da pálpebra. Lembra que eu falei que a gente tem reabsorção do osso? Se esse osso se reabsorve, ele começa a aumentar de tamanho, a pálpebra cai. A gente também perde gordura nessa região aqui que a gente chama de têmpora. Isso aqui afunda, então a pálpebra também cai. Junto a isso tem a flacidez mesmo da pálpebra, porque realmente ela fica flácida ao longo do tempo.
Então, tudo isso a gente consegue tratar, tá? Então, assim, dá para tratar? Dá. É possível? É. Depende da sua causa, o tipo do tipo de tratamento. Então, escolher um tratamento depende de um diagnóstico correto, tá certo? Então, isso, dentro da harmonização, não é uma coisa simples de se fazer, tá? Tem muita gente hoje trabalhando com harmonização e a gente tem resultados bons, tem resultados não tão bons e tem pessoas que se queixam de não ter resultado, tá? Exatamente por essa diferença de saber fazer um diagnóstico e saber indicar um tratamento correto. Vou mostrar para vocês algumas fotos de pacientes minhas em tratamento, tá? Por exemplo, eu tenho paciente fazendo harmonização facial que até hoje não colocou, aliás, para não falar que não colocou nada, colocou apenas 1 ml de preenchimento no rosto há mais de um ano. Até agora a gente só fez outras coisas. A gente não preencheu nada por enquanto, tá? Só lá atrás esse preenchimento, foi até um bigode chinês, que na verdade foi a causa dela me procurar, e aí ela compreendeu, ela fez o que ela queria, mas ela compreendeu que não era isso que resolvia o problema dela, tá? E mais de um ano depois estamos em tratamento, até agora fizemos outros procedimentos, tratamos queda do rosto, tratamos flacidez, tratamos mancha, porque não adianta você também ter a maçã do rosto bonitinha e ter uma pele toda manchada, tá certo? Então tudo isso, gente, é equilíbrio, tá? Você tem que equilibrar uma pele bonita com um formato de rosto bonito. Não adianta você ter um formato bonito e ter uma pele inteira de acne ou inteira de mancha, de melasma. Isso compromete também a beleza, compromete o resultado. O que vai chamar a atenção vai ser a mancha, vai ser a acne, não vai nem ser o procedimento, né, de preenchimento às vezes que você fez. Deu para entender? Bianca está perguntando aqui, quanto tempo em média dura o preenchimento? Bianca, depende. O preenchimento, na verdade, a gente tem vários tipos de preenchedor, tá? É ácido hialurônico? É. Mas a gente hoje já tem no mercado não só o ácido hialurônico sozinho. A gente já tem uma outra substância que é de estimulação também, junto com o preenchedor, faz ele durar mais tempo. Então, quando é somente o ácido hialurônico, se for em regiões moles, tá? Por exemplo, olheira, dependendo, se a pessoa quer um lábio bem natural, uma pessoa de mais idade, igual, por exemplo, eu preenchi o lábio da minha mãe e fiz uma escultura labial nela na sexta-feira. O tipo de preenchimento, minha mãe já tem mais de 60 anos, o lábio dela estava muito murchinho. Então, eu tive que usar um preenchimento nela que é mais fininho, é mais delicado, que quando ela vai movimentar a boca, ela não vai sentir a boca endurecida, tá? Esse preenchimento, ele dura um pouco menos, em média de 9 meses a 1 ano, tá? Outros preenchimentos, por exemplo, que a gente faz de estruturação, definição de mandíbula, por exemplo, essa região aqui, que é, né, fazendo o top model look, que é essa região da bochecha, tá? Do malário zigomático, que é essa região aqui, né? São preenchimentos que já duram, em média, de 1 ano, 1 ano e meio, tá? Isso depende muito também do organismo da pessoa. A velocidade que o preenchimento, ele é degradado pelo nosso corpo. Então, ele é reabsorvido, tá? Ele é temporário. Ele não é permanente. O que vai depender, o que vai alterar a durabilidade dele é o tempo que o seu corpo leva para absorver. Esse tempo muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, pessoas que têm metabolismo super acelerado, pessoas que treinam muito, você treina bastante. Provavelmente o preenchedor em você vai durar menos, tá? Porque a velocidade do seu metabolismo é mais rápida. Tá certo? Ó, Pedro tá falando que o sonho dele melhorar as minhas. Isso aí, gente. Gente, não precisa ser sonho não, dá para realizar, tá? O que a gente consegue realizar?
Eu, para falar a verdade, eu gosto mais do natural, tá certo? Gosto mais do natural. Por exemplo, dificilmente eu faço um monte de procedimento. Por exemplo, a pessoa quer fazer um preenchimento de malar, mandíbula, lábio, tudo num dia só. Primeira coisa, existe limite de volume, né, considerado seguro para a gente fazer de preenchimento numa pessoa, tá bom? Então eu não posso colocar muita quantidade. Segunda coisa, se eu divido esse tratamento, a gente tem uma série de benefícios, tá? Eu vou deixar mais fácil para você pagar, né? Porque você vai pagando de acordo com o que você faz. Pelo menos comigo é assim, tá? Falo por mim, porque é a maneira como eu trabalho. Você vai pagando de acordo com o que você faz. E a gente tá sempre oferecendo estímulo para o nosso corpo. Gente, o corpo precisa sempre ser estimulado. Quem me acompanha aí, acompanha o Luciano, tá lá em cima aí se quiser. Sigam ele, Personal Luciano Cury. Eu treino com ele todos os dias de manhã. Ele faz 2 lives por dia de treino. Olha ele aí. Quem não conhece, Luciano é meu namorado. Ele é personal. Meu parceiro também, nós trabalhamos juntos, tá? A gente trabalha emagrecimento, harmonização corporal. Ele é coach de atletas, de fisiculturismo. Então, a gente trabalha também em atletas. E eu faço esse trabalho todo em conjunto com ele também, tá? E aí o que acontece? Ele cuida do meu corpo. Hoje eu tô oferecendo um pouco mais de estímulo para os meus músculos. Eu tava com muita pouca massa muscular. Então eu tava acumulando muita gordura. Eu preciso aumentar meu metabolismo. Então eu preciso ativar os meus músculos, tá certo? E aí eu tenho que fazer o quê? Oferecer estímulo. Como é que eu vou estimular o músculo? Treinando. Como é que eu vou estimular a minha pele? A pele é a mesma coisa. Se a pele tá lá paradinha, só recebendo envelhecimento, recebendo luz do sol, luz do celular, luz do computador, poluição, agentes químicos e uma série de outras, né, de outras substâncias aí que agridem a pele. O que vai acontecer? Ela só envelhece. Quando a gente oferece estímulo para ela, e quando a gente fala de estímulo, a gente fala de procedimento invasivo, né, minimamente invasivo. Por exemplo, se eu perfurar a minha pele, essa pele ela é forçada a se regenerar. Então eu estou oferecendo estímulo para ela se refazer. Nesse processo de se refazer, ela melhora. Ela produz mais colágeno, ela diminui as manchas, as células voltam a ser ativadas, o metabolismo das células vai melhorar, eu trago mais água para minha pele, tudo isso. Obrigada, Lurdinha. Obrigada, viu? Ó, gente, eu e Lurdinha vamos fazer um trabalho também lá no Rio, tá? Quem quiser procure ela lá, tá bom? E Lurdinha é a melhor esteta lá do Rio, tá? Professora maravilhosa. Se alguém tiver dúvida também, ó, pode seguir ela lá. Lurdinha é a top master das artistas da Globo. Isso aí, quem me dera, um dia eu chego lá, hein, Lurdinha? Ó, Jana tá falando aqui, Skin Booster, antes ou depois de preenchimento com ácido hialurônico no bigode chinês e olheiras? Jana, o que acontece? Eu acabei de falar de estimulação, certo? A gente estimula o nosso corpo, a gente estimula a nossa pele. E como que o nosso corpo responde? Ele responde a um estímulo melhorando ou ativando aquilo dali. O preenchimento, para ele durar, ele depende de água, tá? Existe, é muito difundido aí, você vai ver isso em todos os lugares. As pessoas falam em ácido hialurônico reticulado. Afinal de contas, que raio de reticulação é essa? Gente, a reticulação é um composto que é associado ao ácido hialurônico, portanto, o ácido hialurônico não é sozinho, ele é sozinho em situações aí como o Skin Booster, tá? Todos dois são ácido hialurônico.
O Skin Booster é ácido hialurônico, o preenchimento é ácido hialurônico. A diferença desses ácidos aí é justamente essa, reticulação. A reticulação é a capacidade que esse ácido hialurônico tem de absorver água e de grudar essa molécula de água nele, tá? Então, o que a gente faz? Quando você tá com uma pele muito ressecada, uma pele desidratada, o ácido hialurônico precisa absorver a água para ele durar, para ele fazer o processo de reticulação. Se a pele não tem água, ele não vai fazer isso direito e ele vai durar menos, tá certo? Então, nesses casos, eu vou colocar o Skin Booster antes, tá? Porque eu tô oferecendo nutrientes para minha pele, eu tô oferecendo o próprio ácido hialurônico, porém o ácido hialurônico não reticulado. O que esse ácido hialurônico vai fazer? Ele vai juntar água na pele. Essa pele vai ficar... Por isso que a gente melhora as linhas de expressão com o Skin Booster, tá? Ele tem também fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento são o quê? São nutrientes para as células. Essas células vão melhorar, elas vão ficar mais saudáveis, elas vão crescer, elas vão ficar muito melhores para a pele poder receber depois o preenchimento. E aí, sabe o que acontece? O preenchimento acaba durando mais. Tá certo? Só que a gente tem que saber também uma coisa e outra. Por exemplo, o Skin Booster a gente faz no rosto inteiro. Dá para fazer em áreas específicas? Dá. O ideal é você fazer no rosto inteiro, tá? Olheiras, a gente, dependendo da profundidade das olheiras, a gente talvez nem precise fazer preenchimento. Só que tem um detalhe, quando você quer somente nutrir a pele, hidratar a pele, essa pessoa não precisa ainda lá na olheira preencher volume, ela pode fazer só o Skin Booster. E aí, ao invés de fazer uma sessão só, ela vem e faz um protocolo com 3 sessões, uma a cada 30 dias. A gente faz estimulação, a gente melhora as linhas da região da pálpebra, tá? A gente vai trazer mais água para aquela pele ali, a pele vai ficar mais bonita, mais hidratada, talvez nem precise preencher. Então, tá vendo como tudo é caso realmente da gente identificar qual que é a necessidade dessa pessoa? Tá? Então, é mais ou menos isso. Raquel, isso aí, Raquel, bora fazer o Skin Booster. Raquel tem pele seca, gente. Quem tem pele seca se beneficia demais do Skin Booster. Ele hidrata muito a pele. Por que o Skin Booster é melhor que o creme que eu passo na minha pele? Porque a nossa pele, ela tem uma camada em cima de queratina que protege a pele. Essa camada de queratina, ela impede a pele de perder água para o ambiente e impede a pele de ser invadida por bactérias, né? Por agentes nocivos que vão acabar adoecendo você. Então, essa queratina, ela é proteção. Como ela protege a pele, ela forma uma barreira. Então, quando eu passo creme na pele, alguns, tá? Quando eu passo alguns cremes na pele, não são todos, porque hoje a gente já tem tecnologias aí bem legais de absorção mesmo de produtos. Eu passo alguns produtos na pele, se ele não tiver uma tecnologia adequada para ser absorvido, ele não vai ser absorvido, ele só vai ficar por cima, vai fazer um filme. Em outras condições, quando eu tenho um produto mais, com uma tecnologia mais avançada, que ele realmente é absorvido pela pele, ele vai atingir uma certa camada da pele, mas ele não vai até embaixo. O Skin Booster, a gente vai com uma agulha e a gente entrega lá no final dessa pele esse ácido hialurônico, né? Os nutrientes, os fatores de crescimento. Aí depende do que a sua pele vai precisar, tá? E aí esse ácido hialurônico vai absorver a água e vai hidratar a pele. Então o resultado realmente é muito rápido. Então vamos supor que você levaria aí 6 meses passando um creme na pele para ter um resultado legal, ter uma melhora nas linhas de expressão. Com o Skin Booster, em aí, dependendo de 1 ou 3 sessões, dependendo do tipo de pele, você já tem esse resultado, tá? Então, como é que funciona essa questão do preço? É mais ou menos isso que eu falei, né? Outros procedimentos, no geralzão. Quais são os procedimentos que a gente faz dentro de harmonização facial? Fios, tá? Fios de lifting, fios de estimulação de colágeno.
Estimuladores de colágeno mesmo, a gente tem hidroxiapatita de cálcio, Sculptra. A gente tem o ácido hialurônico como preenchedor, tem o ácido hialurônico como agente hidratante. A gente tem a lipo de papada, tem o emagrecimento facial. A gente tem o microagulhamento, a gente tem laser, a gente tem luz intensa pulsada, a gente tem peelings. Gente, peeling também entra na harmonização? Entra, tá? Por que que entra? Porque a gente utiliza um agente químico para levar para a pele estimulação, hidratação, tratamento de manchas. Esses ácidos, eles são absorvidos pela pele, tá? A gente faz remoção de camada externa da pele, então até aquela pele mais envelhecida, mais enrugada, uma pele mais manchada, a gente remove essa pele também. Botox, Jana falou muito bem, Jana aí já fez Botox comigo, né, Jana? Ó, Lucélia já fez Sculptra, o Sculptra, Lucélia, é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, algumas pessoas têm ficado bem curiosas com o butt lift, que é o remodelamento de glúteos, tá? Saindo um pouquinho da harmonização facial para falar sobre a harmonização corporal. O butt lift, ele pode ser usado, ele pode ser feito com Sculptra ou com hidroxiapatita de cálcio, e é justamente o remodelamento do glúteo, né? A gente a gente melhora os afundamentos laterais, aquelas pessoas que têm afundamento lateral no bumbum. A gente faz o empinamento do bumbum. A gente trata as estrias do bumbum. A gente trata celulite também. Então, o Sculptra é um tratamento maravilhoso. Para o rosto, ele melhora muito a elasticidade da pele, tá? Ele só tem uma limitação, que é ser usado nessa região central, né, da bochecha, e no pescoço. Ele não pode ser usado em lábio, olheira, testa. Nessas outras áreas a gente usa o fio de estimulação de PDO, tá? Que é um fio mesmo, que ele é colocado dentro da pele, vai liberando estimulador de colágeno. E, gente, o aspecto da pele é maravilhoso depois. Quem faz estimulação de colágeno não vive sem, tá? Isso aí, Jana. Bora fazer esse cofrinho, hein? Cofrinho de investimento, tá? É isso aí. Bianca, ó, Bianca fez o remodelamento de glúteo. Depois, se ela me autorizar, eu vou postar o antes dela com o bumbum dela agora, depois do remodelamento. Já tem um tempinho que a gente fez, a gente já tem o resultado da estimulação de colágeno. O formato do bumbum já tá muito bonito, é outro formato. Celulite tratado também, e realmente o resultado é fantástico, tá? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, para vocês terem ideia do que é a harmonização facial, tá? Gente, então a harmonização facial precisa de 15 seringas, porque a gente vê muito isso, tá? Quantas seringas essa pessoa usou? Gente, a harmonização facial, primeiro, não é só seringa de preenchimento, tá? Segundo, quantas seringas essa pessoa usou? 15 seringas, 20 seringas. Primeira coisa, quem me conhece sabe que eu não faço isso numa sessão só. Em literatura, em estudo científico, a gente tem um limite de 8 seringas para utilizar numa sessão. Eu posso causar alguma consequência extremamente grave para um paciente se eu comprimir um vaso sanguíneo importante no rosto, tá? Quais peelings, Raquel? Olha, peeling depende muito do que você quer. Eu trabalho com vários tipos de ácidos diferentes. Os meus peelings são todos manipulados. Eu faço de acordo com o que eu utilizo, de acordo com o que eu tenho habilidade para fazer, de acordo com o que o meu paciente precisa. Por exemplo, sua pele está ressecada, você quer hidratar a pele, eu vou usar um tipo de ácido nela, tá? Você às vezes chega pra mim e fala assim, doutora Bruna, eu quero fazer um peeling para melhorar, para dar uma rejuvenescida, mas eu não quero descamar demais. Eu vou te prescrever vou fazer com você no consultório um peeling
que você não vai descamar tanto. Ah, eu não gosto que arde, eu não gosto que dói, eu não gosto desse tipo de incômodo, porque eu sou muito sensível à dor. Então eu vou te passar um peeling que você não vai sentir dor nesse tratamento, tá? Ele não vai descamar demais. Eu particularmente não gosto de descamar muito uma pele muito rápido, principalmente pela região onde a gente mora, tá? Porque nós vivemos em uma região muito quente, de muita incidência de radiação. Aquelas pessoas que às vezes fazem um peeling que a pele cai inteira, recebo inclusive, voltei, gente. Recebo inclusive algumas pessoas assim, ai doutor, eu fiz um peeling, a pele ficou linda, despelou toda e depois rapidinho fiquei cheia de mancha de novo. Gente, pele, principalmente tratamento de mancha, as pessoas querem muito fazer peeling para tratar mancha, né? A maioria das pessoas procura peeling por causa de manchas, tá? É a maior incidência que a gente tem. Depois das manchas é por causa das linhas das rugas, tá? E aí o que acontece? Quando você vai tratar manchas, você não pode descamar demais uma pele, porque mancha é produzida também como resultado de um estímulo inflamatório em excesso. E aí aquela mancha que clareou, ela volta depois extremamente escura, um processo que a gente chama de efeito rebote, tá? E aí fica um resultado extremamente feio. Nos primeiros 15, 20 dias a pele vai estar linda, após 30 dias a pele está inteira manchada de novo. E realmente a frustração é muito grande. A gente tem a opção de peeling, Raquel, super tranquilo de se fazer, tá? Sua pele que é uma pele sensível, uma pele delicada, inclusive eu faço peeling também, tá? Faço peeling com uma certa frequência. Hoje a gente tem, por exemplo, peeling de cisteamina para tratar manchas, pode ser feito até no verão, tá? E tem um resultado maravilhoso. Existe o peeling de ácido retinóico, que é um peeling já muito utilizado, exatamente porque é um tipo de peeling que tem uma ação bem assim, bem coringa, que ele age no aumento da hidratação da pele, no tratamento das linhas de expressão, ele diminui manchas também, ajuda a tratar acne, ajuda a fechar os poros. É super tranquilo porque não arde, não dói, a pele vai descamar devagar, ela faz uma esfoliação, não é uma descamação, tá? A esfoliação ela é mais leve, ela vai acontecendo ao longo dos dias, é mais agradável, né? Mais agradável até para você ver. Tem outros ácidos também, a gente tem ácido glicólico, tem ácido mandélico, tem peeling, o ácido mandélico é usado até pele negra, que ele é bem tolerável, tá? Então, assim, tem uma série, peeling aí tem uma série de tratamentos, tá? Meus peelings são todos manipulados, eu não trabalho com peelings prontos, de marcas já famosas e tal, exatamente porque eu trabalho os meus tratamentos de maneira personalizada, tá? Que é o que eu sempre falo com todo mundo. Eu personalizo os tratamentos de acordo com aquilo que a pessoa precisa, tá certo? E, gente, quem tem rosácea, quem tem pele delicada, pele sensível, também pode fazer peeling, tá? Inclusive, eu tenho pacientes assim também. Alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Vou mostrar pra vocês aqui. Inclusive, tem uma das fotos aqui do meu preenchimento de mento, tá? Que é no queixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, essa foto aqui é de um cara que eu curto muito o trabalho dele. Esse trabalho não fui eu que fiz. Eu só coloquei essa foto aqui. Esse é o Dr. Gustavo Max, lá do Espírito Santo. Só coloquei essa foto aqui pra mostrar pra vocês que a harmonização facial também pode ser feita em homens, tá? Olha só como ele tava, bem cheio de ruguinhas, tá vendo? O olho bem fundo, a pele tava bem escura, bem cheia de manchas. A luz tá um pouquinho diferente, na verdade, mas dá pra ver que ele tem uma área de mancha aqui.